com mais um podcast aqui pra mim, pra vocês. Não é possível que ainda tenha alguém que ainda não se inscreveu aqui no canal. Não acredito. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu sei que todo podcast eu falo a mesma coisa, mas é porque a gente está trazendo conteúdos tão legais, pessoas tão legais, e a gente precisa que você ajude a gente a espalhar essa mensagem. Então, quanto mais inscrição, quanto mais like, quanto mais comentário, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, imagina a gente poder ajudar alguém apenas contando uma história, contando uma trajetória. Olha que legal isso, né? Então, às vezes, uma coisinha que a gente faz aqui pode te ajudar demais, pode te ajudar a resolver um problema, pode te ajudar a ser uma pessoa muito melhor, né? Pode te ajudar a se divertir, porque aqui a gente dá muita risada também. Então, se inscreva no canal. Nós também temos uma rede social lá no Instagram. Aliás, o Instagram é uma rede social, né? Então, a gente tem lá um endereçozinho nosso que é Pode Agir Podcast. Então segue a gente lá também, que a gente está divulgando sempre os convidados da semana, deixando alguns spoilers. Também me segue no meu Instagram particular, que é deboraraaraújo.ht, que eu também trago muito conteúdo legal, muita coisa. E bora começar esse podcast maravilhoso com essa maravilhosa, gente, tô adorando esses podcasts com mulheres poderosas, empoderadas. Então nós vamos começar com ela, Tassiana. Muito obrigada, Tassiana, por você ter aceitado nosso convite. Você também foi uma pessoa que na hora aceitou e topou. E que bom que você está aqui com a gente. Isso, Débora, eu que agradeço, né? Eu falo que esses convites às vezes chegam, a gente fala assim, gente, né? Mas vamos, sim, com o maior prazer. Eu que agradeço o convite. Ai, que bom. Já estava falando com a Tassiana aqui o quanto ela é um modelo de excelência, quanto ela é uma inspiração. A história dela é muito bonita. A gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo. A Tassiana já escreveu livro, já desenvolveu documentário. Então, Tassiana, conta pra gente essa história desse livro. Do livro. O livro foi numa época que eu começo falando que o livro tem a ver com a história da minha filha mais velha, né? Que infelizmente faleceu. Ela tinha 16 anos e quando a gente vai passando o tempo, né? Você passa pelos processos do luto, então você fica revoltada, você fica apavorada, você fica depressiva. Então, existem realmente as fases que o luto aí já é cientificamente estudado. Você entendeu lá na hora? Você entendeu depois? Como que foi isso para você, esse processo? Bem depois. Na hora você tá mergulhada naquela coisa, você não quer... Você não entende nada, você não sabe nem quem é você, na verdade. E você teve aquela questão do questionamento? Tipo, demais, por que eu? Por que ela? Por que eu? Por que ela? Assim... que você tem uma revolta, né? Porque a minha filha tinha 16 anos, ela era atleta, ela era minha amiga, ela era, assim, era uma menina que não fumava, que não bebia, que não tinha nada pra falar assim, né? E eu não tinha como tratar de uma coisa que realmente para mim era invisível, porque ela teve uma parada fulminante, então ela saiu para jogar vôlei e na volta de tudo isso, assim, voltando de bicicleta, ela teve essa parada. Foi totalmente inesperado. Então, é uma coisa assim que... essa cena, né? Uma filha que sai para jogar vôlei e não volta mais, é muito triste. É muito triste. Com 16 anos, no flor da idade, né? Apaixonada, namorando, descobrindo tanta coisa, né? Muito amiga, muito companheira. Então, assim, ela não era só a minha filha mais velha. Ela era minha amiga pela questão de afinidade, né? Não na questão de minha filha é minha amiguinha, não, entendi. Mas, assim, não misturou os papéis, né? Cada um tinha seu papel questão da afinidade, você né, se liga mais ou menos aos filhos. Sim. E ela tinha muita afinidade. Nossa, assim, desculpa te cortar, mas você falou numa coisa muito legal, porque eu acho que hoje em dia as mães se culpam muito por isso, porque existe uma obrigação de que a mãe e o filho têm que dar certo, de que a mãe e o filho têm que aceitarem as mesmas ideias, de que a mãe não tem o direito de repente, não ter afinidade com o filho, né? Então, nossa, que legal você trazer isso, porque é um relacionamento, né, Tassiana? E aí eu posso, com relação a isso, também ser testemunho, porque eu tenho 3 filhos.
A mais velha, né, que é a Gabriela, hoje ela teria 32 anos. Sim. O Leonardo hoje está com 27 e a Isabela tem 20. Aham. A minha afinidade e o meu, né, assim, reconhecimento, né, com eles, assim, em termos de o que a gente gosta, o que eu acho certo, Aham. é totalmente diferente. Então, a Gabriela fala que foi naturalmente e não por isso ela era melhor que ninguém. Sim, né? e tá Porque tudo bem isso, tá né? tudo bem, ela parecia muito comigo. Óbvio que a gente gosta, é óbvio que... Agora, parecer comigo pode ser que seja a pior coisa da vida dela, entendeu? Assim, Existe então, uma isso ligação, né? Não tá diferente. ligado ao que é bom, ao que é certo. Mas que realmente ela se parecia mais comigo. Leonardo tem mais coisas que são dele, individuais, tem coisas que são do pai. Sim. Algumas coisas minhas. Sim. A Isabela tem quase nada, meio um pouco mais do pai, muito dela mesma. Então, assim, Entendi. não tem nada disso de afinidade. E nem por isso, né? Assim, o que tá certo, o que é errado? Você tem que reconhecer, dar mais trabalho, né? Porque são caminhos, às vezes... Um olhar que eu dou para um resolve. No outro você tem que dar um olhar, uma cambalhota, correr, voltar e para poder conseguir esse resultado, entendeu? Mas aí cabe a você, mãe, perceber e desenvolver, né? E é a vida acontecendo, né? É. Mas tá, voltando. Aí ela saiu de casa, 16 anos, foi e tal. Isso. Aí, com o passar do tempo, se você, igual eu falei, se a gente passa por essas fases, né? Que Sim. fazem parte. E eu comecei a ver que, assim, em mim, a Gabriela tá sempre viva, tá muito viva até hoje. Você pode ter certeza que você olha pra mim, você vê a Gabriela. Então, eu tenho aquela música, que né? legal. Eu levo você no olhar e eu levo mesmo a Gabriela no meu olhar. E você começa a ter, eu comecei a ter necessidade de falar dela pros outros. Porque você começa a conviver com muita gente que não teve a convivência com ela. No começo, todo mundo conviveu com ela. O tempo vai passando, eu mudei de cidade, né? Eu tive assim, uma roda diferente de Você pessoas, morava onde? Né? Em várias cidades. Eu sou meio nômade, assim, sabe? Então, eu já morei em várias cidades. Eu sou de Belo Horizonte, morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na época que ela faleceu, eu estava em São Gabriel, que é também no Mato Grosso do Sul. A história da Gabriela é interessante, que ela nasce no Mato Grosso do Sul, vive em Minas, volta e morre no Mato Grosso do Sul. Então, assim, eu acho que tem coisas que né, o universo explica. Sim. Nada é por acaso. Eu só não sabia, né? Que eu estava indo fazer lá de volta. Mas, enfim... E aí eu comecei a querer falar dessa história, porque ela é uma história, nossa, é diferente, é melhor do que as outras, mas ela é uma história tão legal, sabe, assim, de uma menina tão legal, tão bacana, que desde criança queria dançar, queria fazer os showzinhos dela, que assim, adorava, ela era alegre, ela era feliz. Então tem casos, tem coisas que sempre me chamaram a atenção, né, na história da Gabriela. O fato de eu trabalhar com dança, ela me acompanhava, então ela ia comigo para academia, ela fazia um aquecimento, aí eu comecei a trabalhar com terceira idade, ela estava no meio, eu viajava com terceira idade, ela ia no ônibus, assim, arrumando tudo, né, a parte tecnológica, ela falava, meu sonho quando eu ficar na terceira idade é ser presidente desses grupos de 12. Ai, meu Deus, que então, assim, eram umas gracinha. coisas que, então ela tinha olhar para todo mundo, e eu achava isso muito legal. E eu quis escrever, né, assim, a trajetória dela, contando, desde a primeira paixãozinha, essa questão com os idosos, a relação comigo, a relação com os irmãos, como é que era. E escrevendo a história da Gabriela, eu passei por todas as perdas que eu tive durante a minha vida até hoje. Eu acho que perda todo mundo também sabe que todo mundo tem, faz parte da vida. Só que para mim veio de uma forma diferente, porque foram várias perdas fora do tempo que seria o natural, né? E sempre de formas trágicas. Então, quando eu escrevi, eu coloquei no título do livro Muitas Perdas e Muito Obrigada, porque eu só tenho que agradecer, porque, por exemplo, no caso da Gabriela, que ficou 16 anos, né, comigo, a gente teve tanta gente bacana que amou tanto essa menina e que, por amar a Gabriela, também fez tanto na minha vida que eu agradeço, mas, como um dia, também num outro vídeo que eu gravei, eu falo que eu não tenho menor orgulho, né, de ser essa pessoa que, nossa, só tragédia, sabe? Não tenho orgulho, mas a minha história passa por isso e eu não vou contar outra, entendeu? Você só tá usando isso, você só usa isso para poder mostrar, primeiro, o seu lado, né? E isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, e às vezes tem uma pessoa que não tá sabendo lidar. Então, às vezes só de você falar sobre isso, a pessoa pode virar uma chavinha, né? Você tá ajudando muita gente com isso. Né? Eu acho que hoje, né? Hoje não.
existe, né, com relação à perda de filho, existe o grupo de mães que perderam filhos aqui em Araxá, já há alguns anos, né, que se encontra toda semana. Eu já fui muito mais... eu ia, né, toda semana, eu participava, me ajudou muito. Eu sei que a minha presença também, a gente acaba fazendo uma troca muito grande, com certeza ajudou outras pessoas. Hoje eu estou afastada porque eu não tenho tempo mesmo, sabe, para ir. Mas tenho as minhas amizades que eu fiz lá dentro e que levo para a vida. Então, a gente também tem que procurar, né, Débora? Não adianta... eu, por exemplo, fiquei alguns anos, no primeiro ano, na cama praticamente, mas eu tentava fazer algumas coisas, eu não conseguia. Entendi. Mas se você não fizer essa busca assim, ativa da cura, é uma busca ativa que é sua. Não adianta ninguém bater no ombrinho e falar, você tem outros filhos, você tem que ir pra frente, não faz isso, você vai acabar, né? Não, nada disso. Resolve. É você com Deus e a sua busca. Né? E focar na cura, né? Igual você falou. Não focar no luto, né? Exatamente. Porque às vezes assim, a gente tem que respeitar isso aí. Eu quero deixar bem claro também, porque eu sei que tem pessoas que não conseguem se libertar. Parece que aquela dor, aquela saudade, assim, a falta, é a única coisa que ela tem para se agarrar e fica agarrada àquilo, né? Respeito e tal, mas para mim eu ficava pensando, se eu for só arrastar essa corrente da saudade, da falta e do não entendimento mesmo, né, do porquê, eu vou morrer, né? E assim, ou eu vou viver, eu não tinha outra escolha. Eu brinco muito assim, eu vou ser muito sincera, no primeiro ano eu pensava, gente do céu, eu vou morrer porque eu vou morrer de dor, vou morrer porque às vezes eu vou tentar um suicídio, eu não vou aguentar. Sim. Eu não vou aguentar passar por isso. E aí depois eu pensei, lógico que eu queria era aguentar. Na verdade, eu nem queria. No começo eu nem queria, não queria nada. Uhum. Mas depois você começa a pensar, meu Deus, eu tenho que dar conta. Meu Deus, porque a dor é muito grande, sabe? Assim, é uma faca no seu peito dia e noite, noite e dia. E eu pensava, eu tenho duas escolhas. Eu vou ter que viver sem ela, né? Ou eu vivo dessa forma que eu tô, sem ela, ou eu vivo de uma forma um pouco melhor, sem ela do mesmo jeito. Então, eu comecei a buscar a cura no sentido de a vida, né? Comecei a buscar de novo a vida. Eu precisava viver, respirar, né? Sem ter a Gabriela do meu lado. E por mim, por ela, eu também sentia muito isso. Assim, eu acredito muito que tudo ela vê, tudo ela participa, assim, né? Que nada acaba aqui. Então, e aí eu fui buscando esses caminhos e eu acho que de alguma forma eles vieram muito por Deus mesmo, pela oração, por suplicar, sabe? Então, é aquela coisa, você tem as escolhas. Qual que é a escolha? A escolha de ter o filho de volta a gente não tem. É a escolha de viver melhor, da melhor forma possível, mesmo sendo hoje, a gente fala que assim, somos pássaros da asa quebrada, entendeu? Eu sou pássaro da asa quebrada, eu vou dar meus voos rasantes, né? Vou fazer o que eu der conta de fazer, mas de uma forma alegre, né? Porque é isso que eu lembro, que eu trago dela. Ela está sempre comigo, eu falo, e a nossa história é também o que me sustenta. Lógico que tem os meus filhos também me sustentam. Minha vida profissional, né? Minha relação, meu relacionamento. Mas com relação a ela é isso, é lembrar. Então o livro me ajudou demais, porque ali eu pude rir também, eu lembro. É engraçado que eu não tenho um livro. Toda vez eu compro, por exemplo, aí eu compro 10. Aí eu chego e falo, você já tem meu livro? Aí eu já chegaria aqui com um na mão, óbvio, né? Que seria o certo, inclusive. Mas eu adoro que as pessoas leiam, as pessoas gostam de ler, é um livro que você lê em meia hora, né? E sim, você tira o ensinamento. A dor tem que servir para alguma coisa, né? Tem que servir. Você fala assim, tem gente muito que fala assim, mas eu vejo, quando você conta, eu falo, não é possível. Exatamente, eu detesto o vitimismo, eu não acho que eu tenho que representar as minhas dores, né? Eu não sou as minhas dores. Porque quem não sabe da sua história e te vê, te conhece, você é super alto astral, né? Super comunicativo, então não imagina mesmo. Exatamente. Né? O que tem por trás aí, de quanta coisa já passou, né? E essas perdas, quando eu cito, né? Vou buscar um pouquinho, isso tudo tá no livro, mas quando eu me casei a primeira vez, eu tinha 19 anos. Nossa. Muito nova. E aí... Eu falo, nossa, não é nem assim, né? É porque hoje em dia isso é tão distante, né? Parece. Na minha também, sinceramente, eu fui uma das que casou também, assim, na minha geração também. As mulheres não casavam também dessa idade, com essa idade, né? Um pouco mais velhas, pelo menos. Mas, enfim, fui eu. E, infelizmente, a gente estava, né, preparando tudo e tal. E no dia desse casamento, que seria
no sábado, na sexta-feira tinha um jantar, a gente estava esperando o pessoal chegar da família e tal. A gente recebe um telefonema que houve um acidente. Eu tinha um irmão que era 1 ano e um mês mais velho que eu, que é o Leonardo, e que o Leonardo, esse acidente tinha sido muito grave, e que o Leonardo tinha falecido. Nossa! Então, assim, eu estou na véspera desse casamento, né? Na véspera. Toda. E aí você vê, né? O seu pai cai por terra, todo mundo, aquela confusão, até eu entender o que estava acontecendo. E começa as cobranças. Não, eu acho que assim, não teve nem... lógico que isso, eu falo em terapia, né? De alguma forma isso tá dentro de mim, né? Eu não acho que... Como eu acredito que tudo tem sua hora e tal, eu não me sinto culpada, né? Mas isso... Mas eu falo assim, a cobrança de às vezes ter que escolher, será que continua casando? Será que não casa? Não, você sabe e o que agora? aconteceu na mesma hora? Assim, meu pai falou, junta quem tá aqui, né, e vai pra igreja. Porque no outro dia a gente ia enterrar meu irmão, não tinha como. Sim. E eu não esqueço, no livro fala, eu tava com uma blusa cinza, eu não esqueço dessa blusa, eu não esqueço nem da textura dela, sabe? Ela assim, uma calça jeans. Eu realmente peguei, sei lá, meia dúzia de pessoas que estavam no apartamento já pro jantar, né? E fomos até a igreja. E essa igreja estava toda apagada, coisa que eu nunca vou esquecer. Que eu cheguei numa igreja apagada, aos prantos, eu tinha acabado de saber que meu irmão morreu. E aí o padre foi acendendo as luzes, sabe? Entrando e toque. Sabe? Entrando naquela... Você imagina uma igreja sendo acesa luz por luz. Visualizei aqui. Eu entrando desse jeito, né? Pra casar. E porque rápido, assim. Porque, na verdade, eu queria só sair dali. Sim. Então foi um casamento que eu não lembro de uma palavra, sabe? Eu devo ter falado um sim em algum momento, né? Porque eu saí de lá casada. Mas eu olhava para Jesus, assim, tinha uma imagem muito grande, eu chorava tanto, né? Perguntando, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Então, no outro dia foi o enterro do meu irmão, né? Era o dia que eu estaria casando. Então, eu voltava para casa, estava lá um vestido pendurado, tava os presentes chegando. Chegava um telegrama assim, meus pêsames, tá sendo que eu vou chegar, outro, parabéns, felicidades, sabe assim? Entendi. Uma mistura, né, de sentimento. Uma mistura de tudo. E as pessoas chegando para o casamento, muita gente de fora, né? Que eu encontrei no cemitério. Sabe? Pessoas que eu não via há anos. Também chegava, me abraçava e falava, olha, meus sentimentos, parabéns, seja feliz. Gente, eu falava, uma mistura de tudo. E eu era muito nova, né? 19 anos a gente é muito imadura. Então foi muito difícil. Eu acho que isso deu uma... eu falo que é o divisor de águas, porque meu irmão era meu amor, sabe? Meu irmão, assim... Aquele irmão de 1 ano de diferença, né? Você faz tudo junto, você começa a namorar os amigos do irmão, eles são minhas amigas, a gente começa a sair junto, a gente começa a matar aula junto. Só coisa errada. As certas também fazemos... Eram unidos. A gente fez muita coisa legal junto. Então eu perdi um parceiro, perdi um amor, né? E pra mim foi muito triste. Então, essa eu falo assim, foi uma perda, porque todo mundo, eu conheço muita gente que perdeu irmão, só que não dessa forma. Essa forma, esse dia, desse jeito... Foi muito... É uma coisa que eu acho que já teria uma história para contar, né? Muito particular. Nossa, muito específico. Muito específico. Né? Então, eu toco a minha vida, né? Mudo, moro em Campo Grande. Depois, tenho uma filha, que é a Gabriela, que vem com aquela luz, com aquela coisa linda, maravilhosa. Então, entre idas e vindas, né? Eu volto para Minas. Tenho depois o Leonardo. Aí eu tenho um filho que chama Leonardo em homenagem ao meu irmão, né? Entendi. Então eu venho meu Leonardo de uma outra forma, assim, como filho, que eu falo que parece que vem com esse temperamento gostoso, também aquela convivência. E era uma paixão tão grande com o meu irmão que, lógico, que eu não estou transferindo para o meu filho. Meu filho é meu filho. Mas eu acho lindo também poder ter feito essa homenagem, né? Tive o Léo. Eu acho que agora eu não sei, assim, se eu for para as outras... Fica à vontade, sua casa aqui. Então, assim, depois, né, tive o Leonardo e depois de um tempo... Não, depois eu tive o Leonardo. Quando o Leonardo tinha 1 ano de idade, nessa época, a Isabela tinha 6 anos já. E eu viajo para uma praia e tal. Quando eu volto, eu tenho, né, a seguinte notícia. Que o meu pai, voltando, ele morava em Uberaba e estava em Araxá, numa fazenda. Ele era dono da antiga chácara dos padres. Muitas pessoas o conhecem, às vezes sabem da história, porque foi uma história, infelizmente, que também ficou conhecida. Porque teve a especificidade de
ter no carro 5 pessoas, dos quais 4 morreram. Então, ele voltando para Uberaba, ele tem um acidente, morre ele, a esposa dele, que era uma segunda esposa, né? A nossa funcionária e o filhinho dela de 9 anos. Então, eu chego, tem essa notícia, eu já era tão apavorada. Então, aí você voltou pra Minas, acho que meu Deus. Aí você voltou pra Minas, a Gabriela tinha 6 anos. E o já Leonardo, tinha 1 ano. um aninho, e você vai ter essa notícia. Aí eu volto de uma viagem, era carnaval, e tenho essa notícia. O meu pai era casado pela segunda vez. Então, ele tinha 2 filhos, o Matheus e o Lucas, do segundo, né? E 4 do primeiro casamento. O Leonardo, mais velho, infelizmente, já tinha falecido, né? Então, quando eu chego, quando eu vejo a cara, quando você perde, igual eu perdi o meu irmão, você já tem parece que um dispositivo, assim. Alguém fala para você, olha, eu tenho uma urgência, eu falo, morreu. A minha família é assim. Então, eu vi a cara... E falou na lata mesmo? Não, o telefone, né? Na verdade, uma pessoa que trabalhava com ele... Não, na verdade, meu marido atendeu o telefone e falou, tá bom, a gente tá indo. Não, a gente sai agora. Eu pensei. Aí você já pensou. A hora que ele desligou, eu falei, quem morreu? Aí ele falou, seu pai, a Elisa, a Rosália e o Paulinho. Respondeu essa pergunta. Essa resposta eu não esperava, né? Assim, lógico, no impulso, a hora que ele falou, aí eu fico em choque, assim. Caramba! Porque você faz uma viagem, né? Você fala, gente, tá. Meu pai tinha praticamente a minha idade, hoje eu tenho 53 anos, meu pai morreu com 55, então ele era um homem novo. Muito novo. A minha madrasta tinha 36, Nossa. A funcionária 35, o menino Paulinho tinha 9. Então são perdas, cada um com a sua também dor diferente. Cinco? E o meu irmão caçula estava no carro e foi o sobrevivente. Quebrou inteiro, né? E vai para um hospital fazer todo... Ele estava no hospital, a gente tem essa notícia, eu chego para o velório. Na verdade, começa um filme, assim, porque um amigo do meu pai mandou o jatinho dele buscar a gente em Belo Horizonte. E eu entrando naquele avião, sabe quando você... Primeiro que eu nunca tinha andado nesses aviões, assim. Eu entrando, você só pisa na asa, entra, e eu sentava pensando, onde que eu tô indo, assim, o que tá acontecendo, e muito rápido, né? Porque assim, já recebeu a notícia e você já tem vai... que andar, você tem que Gabriela andar. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem, eu tinha acabado de chegar de uma viagem, eu não sabia se eu pegava os filhos, se eu deixava os filhos, né? Chorando muito, muito, muito. Eu lembro até que a Gabriela, minha filha, falou, mãe, para de chorar. Eu falei, não tem jeito, seu avô morreu. Aí ela passou a mão no meu rosto, assim, e falou, então finge que ele não morreu, sabe? Eu achei muito bonitinho, assim, ela não queria, né, tanta tristeza e... Enfim, fomos para essa... E eu no caminho pensando, o que vai ser do Matheus e do Lucas, que na época, o Matheus tinha 14 e o Lucas tinha 12, que são os 2 filhos do segundo, né? Porque morreu o pai e a mãe. Sim. Gente, eu pensava, que dor, assim, que é isso, meu Deus do céu, assim, de novo, né? Que é isso? Eu não pensava de novo comigo, né? Eu pensava, o que é isso de novo? Assim, por que isso dessa forma? E cheguei de novo vendo, né? Você chega num velório com 4 caixões. Né? Você chega e vê o seu irmão no meio do caixão do pai e da mãe. Ele tinha 14 anos, então ele era muito novo. Então eu fiquei com... E pensando, cadê o Lucas, né? Como que ele tá? O Lucas está no hospital e ele não sabe de nada. Então, assim, coisa de filme, sabe? Pensar, quem vai contar para o meu irmão de 12 anos que o pai e a mãe dele morreram? E, enfim, achamos aí a forma de contar, de tocar, né? Eles foram, de alguma forma, graças a Deus, muito acolhidos por tias mais velhas. Matheus depois teve um tempo comigo, mas mais para frente. Lucas também ficou com uma tia. Mas, assim, foi outro rompimento que, de novo, você olha e fala assim, gente do céu, peraí. Já foi meu pai, já foi meu irmão, né? Porque nessa época eu tinha 28 anos. Muito nova. Né? Então, eu falo que tudo acontece para todo mundo, essas perdas acontecem, mas eu tinha para mim que, assim, aos 28 anos de ter perdido um irmão no dia do seu casamento, ter perdido o pai, com a minha madrasta, eu tinha uma relação com ela, né? Sim, então, lógico que era uma claro. pessoa também que foi uma perda. Essa funcionária demais, eu tinha morado uma época com eles, o filho dela, eu ensinei a ler, sabe, assim, eu ficava pensando nisso tudo, assim, eu ensinei a ler, e aí, né? Onde que ficou aquelas letrinhas, aquelas sílabas, assim, acabou ali. Então você não tem como não refletir sobre várias coisas, né? E aí você vai, o tempo foi passando, eu me refazendo, e aí sim chega a minha terceira filha, que é a Isabela. Ela chega de uma forma diferente, porque ela é via adotiva.
E a gente foi assim, foi um presente, né? Na época a Gabi tinha 11 anos, o Leonardo tinha 6 e chega a Isabela. Então fomos seguindo a Gabriela com 11, o Leonardo com 6, chega a Bela, né? E muito gostoso, eu sempre fui muito eu e meus filhos, né? Assim, eu me separei algumas vezes, eu nunca me separei dos meus filhos. Teve uma época que a Gabriela com 11 anos, Leonardo com 6 anos, tive a Isabela, que é filha via adotiva. No percurso, eu me separei, eu mudei de cidade. Então, assim, os meninos sempre estiveram comigo. Então, a minha vida foi sendo sempre norteada pelo meu papel de mãe. Sim, né? Eu acho que profissionalmente, o meu lado profissional ficou muito largado de lado, realmente. Eu não tinha vontade de assim, falar assim, nossa, eu vou me realizar profissionalmente. Mas você tinha uma carreira enquanto... Eu era pedagoga, mas assim, durante a minha vida, o que eu mais gostei, eu sou provisionada em dança. Então, eu dei aula de dança, eu abri academia, fechei academia. Eu gostava dessa área, sabe? Da dança de salão. E aí foi o que você fez. Foi o que eu investi e fiz. Por quê? Isso também me dava a brecha, né, do horário. Porque uma aula de dança você daria normalmente o quê? À noite. Você ninguém dança, né? Assim, a manhã toda, a tarde inteira. Então eu gostava de estar com os meus filhos, levar para natação, para aula particular, levar na escola, voltar da escola. Isso era gostoso, sabe? Assim, isso para mim era realização. E graças a Deus eu fiz isso, né? Porque eu penso, quando a Gabi foi, principalmente, isso me vinha muito. 16 anos junto, mas dos quais realmente eu estive muito presente. Eu sei que mesmo que eu não tivesse, eu poderia ser mãe e ser maravilhosa de outra forma, mas eu falo, no meu caso, foi muito bom. E eu precisava disso, às vezes, até pela minha história, né? Hoje eu faço psicologia, então eu gosto muito, assim, eu tenho certeza que eu queria ser a mãe, de repente, que eu nunca tive, né? Então, isso era muito forte em mim. Entendi. Minha mãe era muito ausente, então isso foi muito bacana. E com os 3, a gente, por acaso, voltou para Mato Grosso do Sul, onde a Gabriela tinha nascido. E aí, lá fomos, tocando a vida, a Gabriela começou a namorar, e uma outra fase, né, que eu achava o máximo, assim, de poder estar junto, né, assim, você orientar. Você sempre foi dessa de orientar, de orientar. Até no livro tem uma parte que eu acho muito boa, que eu, na verdade, eu estava voltando de uma aula da academia, e eu passei e vi um casal assim se agarrando, mas agarrando mesmo, atrás de um poste. Eu vi aquilo ali, eles estavam praticamente sumidos atrás do poste. Eu falei, gente... E aí chamou minha atenção, por acaso, só que eu bati o olho, a bicicleta que estava encostada no poste era da minha filha. Que beleza, né? Eu dei uma freada, dei uma acelerada, dei uma freada, dei uma acelerada. Eu não sabia o que fazer, porque foi a primeira cena, assim, que, sabe? Gente, minha filha tá atrás de um poste. Beijando com toda a vontade. E eu cheguei em casa, eu não conseguia entrar em casa, eu desci e fiquei encostada no carro. Deu 2 segundos, a bicicletinha apareceu, né? A carinha boa! E eu olhei pra ela, assim, eu não sabia, eu não ia brigar nem nada, ela tava na idade disso e tal. Aí depois mas você também não esperava ver, né? Não, eu só pedi pra ela, pelo amor de Deus, então, agora você vai começar a namorar em casa, porque eu não quero ter esse susto em nenhum poste mais da cidade, sabe? Nenhum, nem meio. E ela? Ficou sem graça? Ficou sem graça, mas assim, ao mesmo tempo, pela liberdade, ela ficou sem graça no começo, né? Eu só falei, Gabriela, sabe assim, pelo amor de Deus, assim, encostada num poste. Acho que aí eu gostaria que fosse aqui. A gente arruma lá um banco na varanda, qualquer lugar, mas aqui dentro de casa. Então foi novo pra mim também, né? Começar a ser sogra, e foi a paixão à primeira vista também por esse genro, que era um doce, um amor de menino. Então, isso é muito legal também, né? Assim, como que os filhos bons chamam pessoas boas pra perto da gente. E foi passando, a gente convivendo muito, o Rafael, a gente chamava ele de Rafa, e eles passaram pelas fases do namoro, que eu via, né, de longe. Eu acho muito interessante perceber algumas coisas, até onde você vai, como eu te disse, né, como mãe, não como amiga, até onde se orienta, permite, não permite, apoia, mas dá limite, né? Então isso também, eu acho que como mãe, quem é mãe de adolescente sabe que é uma estrada, né, onde a gente vai experimentando e acertando, errando e ajustando. E depois de um tempo, a Gabriela sempre jogou vôlei, foi chamada inclusive para jogar em outra cidade, ganhar bolsa e tal, para ser jogadora de uma escola famosa lá em Campo Grande.
E ela não quis. Eu falei, você resolveu que você não vai? Porque o pai morava em Campo Grande. Eu falei, você pode morar com seu pai, né? Jogar e tal, ou você vai ficar em São Gabriel? Ela falou, não, mãe, eu quero ficar mais um tempo com você. Ela sabia que depois ela ia sair para estudar e talvez não voltasse mais, porque faculdade e tudo, né? Mas no fundo, Deus sábio, né? É o que eu acabei de pensar. Ela falou isso e não ela foi faleceu ela tomou essa 4 decisão, meses né? depois. Então, quando ela fala, eu queria ficar mais com você, assim, hoje eu entendo. E realmente foi do jeito que eu te falei, né? Você imagina você ter uma menina de 16 anos, né, com tudo de bom que você tem de um filho. E mesmo que não tivesse, né? E você filho, também aprendendo, né? igual você falou, né? Crescendo junto. E os meninos... Ela era muito mãe dos meninos, que a diferença dela pro Léo era de 5, né? E pra Isabela de 10, 11. Então, ela adorava, né? Ela adorava andar com a bicicleta, pegar a bicicleta, pôr a Isabela para andar com ela, levar nos lugares. O Léo... Nossa, então, assim... Foi... Quando chegaram para mim, né? Eu estava trabalhando e tal, e eu senti realmente alguma coisa, que eu estava numa reunião, eu me levantei do nada, falei, eu preciso ir embora. E aí a mulher falou assim, era até um curso de uma pessoa de fora, eu nunca poderia ter feito isso, mas fiz. Eu na verdade, me levantaram, sabe? Assim, eu não lembro de eu levantando. E aí falei, eu tenho que ir embora. Aí a pessoa falou, você espera só, estamos terminando, mais 15 minutos. Não deu assim, 10 minutos, bateram na porta. E aí me chamaram, falou, sua filha passou mal e está no hospital. E eu saí correndo, né? E assim, a sua filha passou mal e está lá no hospital. Aí eu queria informação e eu não tinha informação. Parece que ela caiu, parece que ela machucou a cabeça. Falei, gente, mas ela saiu pro vôlei, né? Assim. E fui até o hospital. Chegando no hospital, aí eu falei, quem estava com ela? A fulana. Eu cheguei no hospital, essa fulana estava lá, que era amiga dela, a Jéssica. E aí eu olhei para a Jéssica, só que a Jéssica estava em prantos, mas assim... Aí, naquela hora, eu não queria olhar para o estado que a Jéssica estava, porque aquilo já me dizia muita coisa. E eu não estava entendendo nada. E eu entrei, eu falei, cadê a Gabriela? E era lá, São Gabriel é uma cidade pequena. Então, eu entrei no corredor e eu não sabia para que lado que eu ia, porque não tinha ninguém nesse corredor. Eu só tinha na entrada. E eu estava muito desesperada assim, intuição, né? Eu peguei o corredor, fui pro lado esquerdo. Na última porta tinha um barulho, era uma porta de vai e vem, assim. Aí eu empurrei a porta. A hora que eu empurrei a porta, tinha um médico, né, fazendo uma massagem cardíaca. A princípio, assim, eu acho que, por defesa, eu tentei imaginar que não era a Gabriela, né? Só que eu vi que era a Gabriela. E massagem cardíaca, todo mundo em cima e ele fazendo uma massagem cardíaca. Eu só dei uns passos para trás, assim, a porta voltou e eu fiquei paralisada. Choque. Eu não sabia se eu entrava... O médico, a hora que ele viu a minha cara, sabe, assim... Como diz, não ficou era pra você ter visto, né? a gente não sabe nem o que passou, né? O que aconteceu. Eu tava esperando. E eu dei alguns passos para trás, sentei numa cadeira de roda que estava lá no corredor. E ali eu fiquei. Eu estava sozinha, assim, porque a pessoa que me levou ficou na portaria conversando, tentando entender. E eu escutava aquele barulho que eu nunca vou esquecer, o barulho da maca, que balançava, tan, 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 sabe assim, aquele nheque, 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 que era quando ele fazia pressão no peito dela. E passou assim, tipo assim, acho que minha filha, né, pode acontecer alguma coisa. Não está acontecendo isso. Né? Isso não é um estado que eu não sei, é só quem passa para entender o que eu senti aquela hora. E saiu uma enfermeira para buscar alguma coisa. E aí eu perguntei para ela, só levantei a cabeça, olhei para ela e falei, minha filha tá bem? Ela fez só assim. A hora que ela fez assim, eu entendi, porque eu já estava sentindo tudo. Eu entendi que poderia realmente acontecer o pior. E na minha cabeça eu pensei, gente, se ela sobreviver também. Assim, eu tô vendo que ela não tá, né? O que vai acontecer? Eu não sabia, olha... E sem saber, né? Nem como chegou aquilo ali, nada. Não sabia né? nada, eu não estava entendendo nada. Aí alguém depois falou, ela vai ser transferida. Quando falou, ela vai ser transferida, aquilo me encheu de esperança, né? Eu falei, se ela vai ser transferida, alguma coisa grave está acontecendo, mas não vai ser isso que eu tô pensando. Só que a hora que ela passa na maca, aí eu vejo que
tipo assim, eu sempre fico emocionada, tá? Claro, fica à vontade. Eu vejo que não tinha vida nela mais, sabe? Assim, eu vejo que ela estava com um olhar que não era o dela, era um olhar entreaberto. Não tinha vida ali, né? E mesmo que eles continuavam fazendo algumas manobras, né? E eu entrei num carro, saiu a ambulância, e eu entrei no carro da pessoa que ia me levar, ela só falou assim, eu vou passar para avisar minha mãe. Falei, tá, tudo bem. E nesse carro, eu não sei nem aonde, alguém me entregou uma toalhinha assim, sabe? Uhum. E eu fiquei agarrada a essa toalha, eu não esqueço disso. Agarrada a essa toalha, e assim, eu chorava. Meu corpo também, eu sempre conto que eu comecei a ter vontade de fazer xixi, É impressionante, assim, o corpo da gente. Eu tinha que mandar parar toda hora, porque era na estrada que a gente estava. Eu entrava chorando, fazia xixi, voltava. Parava, deixa eu fazer xixi, sabe? E eu não queria pensar, não queria nada. E agarrada naquele paninho. Do nada, de repente, teve uma hora que ela tava, a gente indo, né? Bateu um passarinho no vidro. À noite, assim, esse passarinho morreu. E eu tenho certeza absoluta que a hora que esse passarinho bateu no vidro foi a hora que a minha filha desencarnou, sabe? Assim, a gente estava chegando. Tava indo, né? E chegando lá, eu entrei, eu ainda não tinha a certeza de nada, né? A não ser a sensação e a visão que eu tinha tido. E aí, chegando lá, eu olhei o meu marido. Não, na verdade, não foi o meu marido. Corta essa parte. Bom, aí chegando lá. Eu chegando no hospital, foi o namorado da minha filha. Olhou pra mim com uma cara onde o olhar me dizia, né? E que no fundo você já sabia. E eu não queria saber. Né? Eu não queria saber. E aí a gente, assim, eu abracei ele chorando. E aí, de repente, eu levantei meu rosto, eu olhei, o hospital estava lotado, todo mundo já sabia, minha família já tinha toda chegado. E até então, nem entender direito eu estava. Uhum. E nessa hora, assim, que eu estava chorando, o enfermeiro chegou e me empurrou numa cadeira de roda e começou a me empurrar. E ele começou a me empurrar, levar pelo hospital, assim, adentro, e eu levantei. Aí ele me puxou de novo. Aí eu levantei de novo. Aí nessa hora eu te falo, assim, pensa num bicho, sabe? Assim, uma caninana. Era um bicho. Eu tava. Aí ele falou, por favor. E com uma médica do lado, Tassiana, a gente sabe que você é cardíaca, por favor, a única coisa que a gente quer é te medicar antes de tudo ser explicado. Aí eu chorava. Aí eu pedi para te chamar uma tia minha. Eu falei, não sai daqui, eu quero conversar com a minha tia. Porque eu vi que eu seria, assim, obrigada a fazer uma coisa que é isso, né? Uhum. Aí eu falei pra minha tia, olha, o pior já aconteceu. Eu já entendi que a Gabriela morreu. Eu não quero que me dê nada enquanto eu não entender o que aconteceu. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Aí ela falou, gente, então tudo bem. Parou, assim, vamos respeitar. Aí a médica falou, Tassiana, só venha até o quarto comigo. Vou medir sua pressão. Nós vamos conversar, eu vou te explicar tudo, tal. Aí chegamos nesse quarto, o pai da Gabriela entrou. Uhum. Nessa hora foi um conforto, porque eu sabia que nele estava doendo igual estava doendo em mim, sabe? Assim, por mais que todo mundo estivesse triste, é diferente, né? E aí eu aceitei, depois de um tempo, tomar alguma coisa. Realmente, né, eu tinha problema do coração. Eu não sabia que a minha filha tinha, e não tinha como saber, sabe? Assim, não tinha como saber, não. Às vezes uma pessoa que faz um check-up super, porque ir ao médico, fazer todo o acompanhamento normal, a Gabriela sempre fez. Porque é muito específico, né? São muito exames muito específicos, né? E aí, enfim, depois eu fiquei... Aí que descobriu que aí ela tinha, que foi isso. Isso. Aí, assim, porque aí eu entendi que ela tinha saído do vôlei, parado para conversar com essa amiga dela, ela estava em cima da bike dela. Aí ela falou pra Jéssica, falou assim, nossa, eu tô fraca, eu vou pra casa comer alguma coisa, tô ficando tonta. No tonta, ela já caiu. Entendi. E aí ficaram sem saber se ela estava passando mal pelo ferimento que ela teve na cabeça, mas não, tinha sido coração. E dali, assim, pessoal, depois que eu consegui, assim, alguma coisa, respirar, eu falei, agora eu quero ver minha filha. Aí minha tia falou, não, é melhor não. Eu falei, eu quero ver minha filha.
Eu não saio, mas não vou, nem eu durmo aqui. E aí ela falou, olha, eu não vou. O namorado da Gabriela falou, eu vou com você, eu também quero. E aí aquela cena de filme, assim, entrei num quarto que não tinha nada, só tinha uma maca de metal mesmo. E tinha um papel, né, cobrindo a Gabriela. Aquilo, assim, para qualquer pessoa, é uma cena, né, assim, você vê um ser humano sem vida é muito difícil. Mas você vê a sua cria, a sua filha coberta por um papel. Que você cuidou tanto, né? Na hora que tirou, que você encosta, que você vê que a sua filha está fria, que você vê que a sua filha não tem mais vida ali. Eu diria que eu respeito as vontades de Deus, mas ali é desumano, sabe? É desumano. Aquela sensação é desumana. É um negócio que, assim, eu falo que ali, né, naquele toque, naquela visão, a Tassiana, né, ficou. Eu nunca mais saí daquele quarto. Quem saiu foi outra pessoa, né? Então, ali eu fiquei. E é lá que eu queria ter ficado mesmo. Assim, eu não conseguiria ir embora sem a Gabriela. Mas eu fui embora, essa outra pessoa, né, que aí a gente constrói todos os dias, mas que não sou eu, porque você viver uma vida, né, com 3 filhos, saltitantes e e aquilo ali ser a razão, né, da sua vida mesmo. E depois você tem que tocar sem aquilo, então quem está tocando sem aquilo não sou eu. Eu falo que eu não sou eu. Eu sou uma outra construção. Eu sou uma outra construção. É muito transparente, né, da sua parte. Mas essa outra construção não precisa ser a pior. Não precisa trazer, né, igual eu falei, eu não sou essa dor, eu não sou esse quarto, né, eu não sou essa perda. Eu tenho os meus, com certeza, as alegrias que a própria Gabriela, né, me trouxe, as alegrias que o Léo me traz, as alegrias que a Isabela me traz, as alegrias que o meu marido me traz, as alegrias que a minha profissão, as minhas amigas, são nelas que eu vou me agarrando, né? Então eu vou me segurando, isso é o meu alicerce, e isso faz parte dessa nova Tassiana, assim, que eu não consigo me ver, né? Porque aquela tinha 3 filhos, hoje essa tem 3 filhos, uma que mora no céu, um que mora em Uberaba, um que mora em BH, né? Depois veio a síndrome do ninho vazio, todos saíram, né? Os 3 eu falo, e os 2 saíram para estudar, né? Saíram Então você olha e fala, meu Deus, assim, se eu tivesse condição financeira, assim, eu tinha que ser muito folgada. Eu acho que eu ia adotando. Eu adoro maternidade. Isso não quer dizer que eu seja a melhor mãe do mundo, de jeito nenhum. Mas é uma questão de perfil, você concorda? Que é, assim, tem umas pessoas que têm aptidão mesmo, algumas mulheres? Tem, eu concordo demais. Eu acho que assim, tanto é que a minha profissão hoje é ligada à infância, é ligada a criança e adolescente que, infelizmente, por alguma razão, estão separados, né, dessa família e estão sendo cuidados por nós, né? Que interessante. Então conta um pouquinho querendo mais ou não, também isso é uma ressignificação, né? Eu falo que eu jamais gostaria de ter perdido filho nenhum, como eu tenho certeza que nenhuma mãe quer. Mas, ao mesmo tempo, você é obrigado a olhar para um universo onde mães tiveram seus filhos e não dão conta, por alguma razão. Né? Umas não querem dar conta, outras não dão conta mesmo. Então, não quero falar dessas mães culpabilizando. Claro, nem julgando. Sim, né? exatamente, mas só responsabilizando. A responsabilidade era delas. Né? É o fato. Se elas não cumprem, a gente acolhe, né? E isso aí você falar um pouquinho. Então, assim, o meu trabalho, eu sou presidente da Fundação da Criança e do Adolescente hoje, fui coordenadora da Casa Abrigo, então, assim, eu venho do acolhimento desde 2015, trabalhando com infância. E esses meninos são meninos que são tirados da guarda familiar, né? Assim, que o juiz, por determinação judicial mesmo, eles são afastados da família, ficam sob nossa guarda. Então, hoje eu tenho 41 entre criança e adolescente. Eu tenho recém-nascido, eu tenho menino de 6 meses, eu tenho adolescente com transtorno, eu tenho adolescente com paralisia cerebral, eu tenho um universo no acolhimento. Um universo extremamente particular, porque uns estão em transição, estão conosco para que essa família se ajuste
e a justiça, né, o juiz, a promotoria, fala, olha, legal, pode voltar. É um trabalho feito pelas técnicas, né, do acolhimento. Então, elas fazem o acompanhamento da família e, de repente, aquilo é só um momento, né? Houve um Acontece, então. Houve um momento que essa família, por alguma razão, assim, foi negligente com aquelas crianças, mas elas retomam. Então, essas crianças até por retornam. vontade da família. A família normalmente quer de volta, independente. Mesmo aquela que não dá conta de nada, ela quer de volta. Está jurando que dá, entendeu? Entendi. O trabalho das técnicas, né, do acolhimento, porque ali você tem assistente social, psicólogo, enfermagem, pedagoga. O trabalho delas é ver se realmente essa mãe, esse pai, essa avó, porque pode ser família extensa, quer essa criança de volta. Tem condição de cuidar dessa criança, que é obrigação, né, da família, da sociedade e do Estado. Quando a gente, enquanto família, não dá conta, o Estado, digamos, o município aqui, né, tem o acolhimento, vai ter que assumir, não tem outra, né, está na Constituição, inclusive, então a gente tem obrigação. Então a gente recolhe essa criança, recolhe no sentido de acolhe, né, a gente acolhe, sim. Ali eles têm uma vida normal, é como se fosse uma casa normal, então acorda, toma café, vai para a escola, volta, almoça, umas vão para o balé, o outro vai para o judô, o outro vai para o crossfit, o outro vai para terapeuta. Só que a diferença assim, desse trabalho do ano passado para cá é que eu apresentei um projeto, que é um projeto que a rede protetiva toda queria muito, que é o Família Acolhedora, que os meninos também são acolhidos em família. Então chegou um bebê para a gente, aí a equipe técnica vai resolver, será que é melhor para esse bebê ficar na instituição ou ser acolhido por uma família? Então, hoje nós temos 15 crianças, entre criança e adolescente, acolhidos em família. Que interessante. Aí a família se disponibiliza para cuidar enquanto... E outros 26 na instituição. A família, ela é capacitada, ela é habilitada para ser uma família acolhedora. Olha, então, ela tem um auxílio de um salário mínimo, para poder ter uma pessoa na família, porque alguém não pode trabalhar, né? Porque não adianta você pegar uma criança. Isso. E tem o auxílio da criança. Então, a criança não vai te dar despesa, né? Sim, tudo que você gastar com a criança, você vai prestar conta e é gasto com a criança. E a gente tem sido muito feliz. Problemas tem? Gente, vários. Não tem como. A gente não lida com papel, caneta, a gente lida com gente, com serzinhos, assim, né? E que vem de uma estrutura que, nesse momento, não está funcionando. Então, eles também já vêm mais com uma demanda, né, maior do que, às vezes, uma criança que está tudo ok, beleza, maravilha. Então, assim, a gente que trabalha com esse tipo de demanda mesmo, né? A gente tem que ter a vocação que você falou no começo, a gente tem que ter esse desprendimento, porque é um apego e desapego diário. Né? Você pega o neném no colo, às vezes igual a família. Comentar, porque se tem eu imagino que deve ter recém-nascido que cresceu, tá com vocês, ficou um tempo, e aí, como é que faz, né? Apega? A gente tem, Débora, é interessante, o recém-nascido, ele não fica muito conosco, porque ele é o perfil mais requisitado para filha de adoção. Então a gente tem uma fila de adoção, prazo ali. Né? Então tem várias pessoas querendo adotar. Qual que é o perfil que a maioria recebe? Recém-nascido. Aí o pessoal fala assim, mas demora tanto na fila, não sei o que. Gente, não é todo dia que tem recém-nascido que nasce, que os pais não têm condição de criar, que é destituído. Então, assim, porque, não é assim. Já tem que... Eu entendi, assim, que para o recém-nascido chegar nesse ponto, isso já tem que ser identificado bem cedo, né? Porque... Normalmente não. Por exemplo, tem casos que a gestante ela é acompanhada. Entendi. É uma gestante que já teve 4 filhos, que os 4 já estão... Já então, sabe lá, que vai. Né, por exemplo, há pouco tempo, é um caso que a gente já vai, pega no hospital, traz. E aí a gente sabe que é só um tempinho mesmo. A gestante tem 10 dias para arrepender da entrega. Tem todo um trâmite também, né? Tem o trâmite da aproximação com o casal. É muito lindo esse trabalho, sabe? Assim, Nossa, é divino. Eu imagino, de verdade. É muito legal, Para os dois lados, né? Vocês acompanhando isso e às vezes o casal ali naquela expectativa, né? E ao mesmo tempo a gente tem a questão da tristeza, que é óbvio, né? De crianças que vão, aí sim, entram às vezes um pouco mais velhas já, com 8, com 7, vão ficando mais velhas dentro do acolhimento, são destituídas do poder, quer dizer, então... está sob a nossa guarda, né? Estão sob a nossa guarda,
e não são adotadas. Ah, e aí sim ficam. Aí elas e vão vocês ficando. vêm Então tem casos de 10 anos, de adolescente. adolescente que ficou 10 anos conosco, tem casos de assim, ainda Mas tem chega adolescente. uma hora que isso, cada um vai ter que seguir sua vida, e Sim. vocês fazem esse trabalho também de encaminhar cada um para a instituição só pode acolher até os 18. Ah, tá. O Família Acolhedora tem essa janela que é muito interessante, por isso foi tão importante que Araxá hoje tivesse Família Acolhedora, e eu tenho que aqui não posso deixar de falar que nesse caso a gestão foi muito parceira, porque o Robson sim foi lá e tornou isso política pública. A gente nunca mais vai deixar de ter uma Família Acolhedora em Araxá, top. entendeu? Então, no Família Acolhedora eles podem ficar até os 21 anos. Então, por exemplo, a gente teve um menino que fez 18 anos na casa, a mãe acolhedora estava no aniversário de lá, eles foram com a malinha e cuí para a casa dela. O que seria feito desse menino? Aí a gente teria que ter uma república, que é o que a lei prevê. Você tem que ter uma república para egresso da instituição. Só que ter república, eu fiz uma pesquisa, fui em Belo Horizonte, conheci as repúblicas e tal, é uma coisa que a gente vai ter se precisar? Sim, vai ter, legal. Só que eu, enquanto presidente, vou lutar muito para a gente não ter logo, porque vai ser um outro tipo de acolhimento. Entendeu? E se a gente conseguir colocar esses meninos em família até 21 anos, quem sabe com 21 eles vão ter a vida deles. Não precisa mais desse estigma, sabe? De vai para acolhimento, vai para a república de egresso de acolhidos, entendeu? Então. Mas, Tassiane, e se, por exemplo, essa família quiser ficar com essa pessoa? Ótimo. Aí pode. Pode. Ele tem mais de 18. Entendeu? Ah, aí é tá. tudo então, mais até fácil. 18 não é tão simples assim. Sim, até porque olha que louco. Se esse menino. É muito. Se esse menino muito com burocrático. 17, ele está para adoção. Ninguém adota. É realmente uma chance de eu vou morar na família acolhedora, eu crio esse vínculo com a família e de repente essa família desperta e quer me adotar. Sim. É uma chance que eles têm também, né? Então vamos lá, eu sou uma família acolhedora e eu tenho uma criança que eu acolhi de 3 anos, sei lá. Aí me apeguei a essa criança tal, nossa, eu quero ficar, decidi que eu quero adotar. E aí eu entro no processo normal, igual todo mundo, eu tenho como se fosse assim, já falo o que quero e já fico com a criança. Não, de jeito nenhum, de jeito maneira, dessa forma que você está falando. Então, por quê? Existe, a primeira coisa, tem que respeitar a fila das pessoas que são habilitadas à adoção. Quando então, família acolhedora, são 2 balaios completamente diferentes. Tanto é que para você se habilitar para a família acolhedora, você não pode ter interesse em adoção. Você não pode estar na fila habilitar, entendeu? Você não pode ser habilitado, você não pode ter. Mas, Tassiana, aconteceu. E essa criança de 3 anos já tem várias pessoas na fila esperando. Então você vai pegar o travesseiro, chorar, porque ele não vai ficar com você mesmo. E vai entrar em outra por fila. isso que a gente, como família acolhedora, tem que capacitar tanto a família, porque é um exercício de apego e desapego. Entendi. Tem gente, cada um é cada um. Tem gente que não imagina, não conseguiria, não sei o quê. Tem gente que consegue ter esse desprendimento, dar esse amor. E cuidar, tudo bem. E chegou E para criança, às vezes as pessoas, né, falam, mas para criança, ela vai também se vincular e depois vai perder o contato? É ruim, não. Qualquer vínculo é bom, gente. A gente perde ao longo da vida, tá aí a história minha que eu acabei de te contar. Então, assim, e por isso eu vou deixar de ter, né? A gente não convive com pessoas que você perde o contato, que você perde, e aquilo ali é o que você leva. É um processo natural, né? Vai chegar o momento que ela vai entender quem que é a pessoa responsável, qual que é a casa que ela vai morar de verdade, né? Então, aquele afeto na família é muito importante. As pessoas monstruam muito as coisas, assim, quando se diz com criança. Parece que, assim... Eu até li uma coisa que fala sobre a chegada do irmãozinho, né? E aí a moça comentando, eu não lembro se era psicóloga, eu não lembro, comentando assim, gente, vocês colocam a chegada de um irmãozinho como se fosse um negócio extraordinário, tipo, ninguém senta com a criança para conversar se vai comprar um carro ou não, né? Aí por que tem que sentar com a criança para falar, para criar todo aquele negócio, sendo que é um processo natural, engravidou, né? E vai chegar. E eu percebo que às vezes até a gente mesmo faz isso. Quando se trata da criança, mas vai desvincular, porque vai se apegar e depois desapegar, isso vai fazer mal, né? Eu acho que se você estiver pensando na criança, criar vínculo, né, afeto, nunca é demais. Então, para ela vai ser sempre bom. Então, você me perguntou, se eu tiver com essa criança, eu sou família, se eu quiser
Não, você não pode, porque né, isso é ilegal. Entendi. Você não pode de jeito nenhum. Faz parte do processo. E pensando na ansiedade, sofrimento daquela família que está na fila. Então, né, se essa criança tem chance... São dois lados, né? Ah, mas eu peguei uma criança que ela tem uma deficiência, ou eu peguei grupo de irmãos, ou eu peguei um adolescente que já está mais velho. Aí a gente chama de adoção necessária. O que acontece? Tem alguém na fila, né, com esse perfil? Vamos jogar então na busca ativa. Tem alguém no Brasil atrás desse perfil? Não, não tem. E agora a Débora está com essa criança, que seja de 3, de 9, igual eu falei, essas aí que já são específicos, né? São realmente adoções necessárias, porque elas são mais difíceis, né, de encontrar. Aí sim. Né? Entendi. Aí você vai ter, porque você não está furando fila, aí você vai ter um processo possível, né? Não tô falando que você vai adotar, você vai ter um processo possível. E assim, por exemplo, se fez 18 anos, eu teria 21, né? Que você falou, desculpa, você pode ficar até os 21. Até os 21 anos. Quando eu falo pode ficar, é enquanto programa, porque tem, né, o município dá o auxílio e tal. Ele pode ficar lá, se a família quiser, o resto da vida, porque ele já Porque aí, beleza, já desprendeu. Isso. Não, eu quero continuar tendo contato. A gente vai desvincular a questão financeira. Sim. Entendi. Entendeu? Porque aí já tem mais de 18, a pessoa, o próprio adolescente ali pode, ele tem as escolhas dele, né? Pode escolher ficar ali. Interessante. É interessantíssimo, gente. É muito legal. Nossa, muito interessante mesmo. Então Voltando aqui um pouquinho, que me deu uma dúvida. Quando você passou por esse processozinho de luto, você precisou de algum processo terapêutico, algum tratamento? Você teve alguma ajuda? Medicação. É medicação e oração. Eu falo que assim, sinceramente, sem florear, sabe? Não é só a terapia. Eu acho que na época eu nem consegui fazer. Na verdade, eu ia no psiquiatra para falar, me deixa viva, me deixa respirar. E isso primeiro, né? Depois você busca ajuda. Assim, eu faço terapia, se eu tenho 53 anos, deve ser 50 que eu faço, sabe? Assim, é uma coisa que me acompanha. Né? Muito legal, eu adoro. Hoje estudo psicologia, então realmente é uma área que me interessa muito. E, como eu te disse, assim, como foram várias perdas de várias formas, né? Eu estava até comentando com você que eu perdi um irmão, né, no dia do meu casamento. Depois eu perdi o meu pai no acidente onde morrem 4 pessoas, né? Assim, de dentro da nossa família, de dentro da nossa casa. E depois eu perdi minha mãe, né? Foi em seguida. Só que o meu irmão, antes de perder minha mãe, o meu irmão que é abaixo de mim, o Leonardo, que morreu no dia do meu casamento, era mais velho. João Rafael era 3 anos mais novo. Ele entrou no mundo das drogas e assim... Eita! Foi uma vida, né? Eu falo que eu vi o meu irmão durante pelo menos assim, uns 25 anos viver para a droga, né? É uma coisa triste. É uma coisa muito triste que me fazia também refletir. Assim, o meu irmão, através do vício, ele teve, sei lá, mais de 20 acidentes de carro, de moto, de tudo você pensar, sabe? Assim, meu Deus! Ele caía do coisa, ele pulou de um prédio para o outro, ele ficou em coma não sei quanto tempo. Então aconteceu com ele coisas que eu pensava, gente do céu, que coisa, assim. E a hora dele, lógico, ele faleceu com 47 anos, já faleceu incapaz. Ele não lembrava mais de nada. Ele tinha já ele, né, vivia tendo convulsão. Ele não parou de usar a droga. A droga parou ele. Ele não lembrava mais nem o que era droga. Ele não conseguia lembrar. Então, a gente também teve que cuidar, né, de alguma forma desse irmão, porque eu já tinha uma mãe doente também. Meu pai já tinha morrido. Então, eu e minha irmã ficamos, né, assim, olhando, né, administrando, na verdade, esse irmão. Então, quando eu vou dar, por exemplo, esses dias eu dei palestra para adolescentes para falar para eles exatamente de família, sabe? Aí eu chego e falo assim, eu vou falar de família para vocês. Aí, como é que vocês acham que é a minha família? Aí eles, né, legal, não sei o que, não sei o que. Não, minha família, ela foi totalmente disfuncional. Né? Ela não cobriu. A minha mãe adoeceu, meu irmão usava droga, o meu irmão, que era meu amigo, morreu no dia do meu casamento. Depois, sabe? As coisas vão acontecendo. Minha filha nem sabia que tinha um problema de coração. Exatamente. Então, eu acho muito legal também a gente ter essa... eu gosto de conversar com adolescente porque
ter tido esse irmão usuário, ter tido tantas perdas, você teve não muita... ter tido uma família tradicional. Você teve muita realidade dentro de uma realidade só. Né? Várias vidas numa só. É impressionante. Então, eu gosto para eles verem, porque eu vejo, às vezes, no olhar do adolescente que está ali passando um perrengue danado, junto, às vezes, a questão financeira, com a falta de afeto, com o pai e a mãe que não funcionam, eu falo assim, de forma funcional no sentido do papel, não é? Que não estão protegendo, que não estão... E mesmo assim, a gente não está fadado ao fracasso. Claro. Né? Então, eu estava vendo até essas frases que tem aqui, eu fico pensando, eu nunca pensei, eu vou conseguir, eu pensava assim, ai meu Deus, eu tenho que dar conta. Escolha. Às vezes era um dia de cada vez, às vezes... E a vida foi me dando tanto tapa, tanta rasteira, tanto problema. E eu acho que é aquela coisa assim, eu pegava na rede e falava, não, mas quem manda nessa porra que sou eu, sabe? Assim, não vou me deixar, sabe? Assim, eu não quero viver arrastando corrente, eu não quero. Eu tenho que viver com os meus problemas, mas eu não quero viver sendo só isso, né? Então, hoje, graças a Deus, e acho que Deus é tão bom e o universo conspira mesmo, hoje eu posso te falar com toda certeza do mundo. Hoje eu estou no trabalho que seria um trabalho dos meus sonhos. Assim, que lindo! Desde que eu conheci a rede protetiva, dos meus sonhos. Né? Tá realizada. Super, hiper. Porque eu trabalho com o que eu gosto e a lógica não vai falar, não, hoje eu sou presidente analógica, eu já fui coordenação, então hoje eu tenho um salário muito melhor, então maravilha, que bom, que ótimo, que beleza. E o que tem, né? Que então, bom, assim, né? Por isso que eu acho assim. que o universo conspira mesmo, sabe? Porque é impressionante. E assim, Tassiana, essas crianças, esses adolescentes que às vezes são, não sei se é essa palavra, retirados, né, das famílias por algum motivo, mas você acha que eles já entendem que realmente precisava, tem esse trabalho separado ou faz parte ali do processo que vocês fazem naturalmente? Não, lá, como tem a Casa Lar, Casa Abrigo e Família Acolhedora. Cada unidade, né, tem a sua equipe técnica. Então, né, ali a assistente social e a psicóloga que vão fazer esse trabalho de acolhimento, de realmente fazer com que essa criança e esse adolescente entendam que é para o bem. Óbvio, né, que quando as crianças chegam, a gente fica... Lógico que elas chegam chorosas. Não é fácil, gente, não é fácil. Imagino. Se não é fácil para quem trabalha lá, até às vezes vê o delas, sofrimento delas. Será que elas entendem? Eu tava com a minha mãe agora, já não tô mais, eu tô aqui com quem? A hora que você dá o banho quente, que você dá uma comidinha feita na hora com muito amor, dá um abraço, que você acolhe, que você dá a caminha arrumada, que você protege, né? A gente está falando de proteção, não está falando de coisas, de objetos. A gente está falando do contexto, né? A hora que ele se sente acolhido, aquilo, sabe, você vê no olhar, é impressionante. Não que eles não sintam falta, eles sentem falta, eles querem ir embora, né? Principalmente quando chega às vezes adolescente também, que não queria ir. Não é fácil. Eita. Não é fácil. É um trabalho, assim, ele tem uma complexidade, e também não tem rotina, né? Não. Você tá lá, tá tudo certo, de repente é um telefonema, é um WhatsApp, né, da promotoria, tal, chegando, não sei o quê, fazendo não sei o quê, acolhimento de não sei quantos, muda tudo. Muda vambora, tudo. Gente, vambora. Não, aí você vê, assim, você tá com tudo, beleza, e de repente, aparece esse Covid, que é para você ainda ter que ter estrutura, de ter isolamento, de ter... É uma responsabilidade. Você não tem noção. Imagina. Mas é tão gratificante, assim, é tão gratificante. A hora que a gente vê, igual a gente viu ano passado, um adolescente de 11 anos tirar uma foto dentro do avião, porque ele foi para outro estado, ele foi adotado por um casal de outro estado. Na janelinha, lindo. Sabe, assim, você vê, assim, é aquela coisa que a gente quer que os meninos, sabe, assim, voem, né? Que eles levem para a vida um pouco que a gente tiver conseguido plantar de coisas boas. Os que retornam para a família, óbvio que a gente também fica muito feliz, porque sinal que teve condição de voltar. Mas o que a gente quer é o que a gente tem obrigação de fazer, que é cuidar desses meninos, né? É que você falou de quer proteger, né? Fazer o papel mesmo, não é fazer nada além, né? Só o que eles precisam mesmo, é o direito deles. Que lindo!
E olha como que a vida foi se movimentando para hoje você trabalhar com isso. Exatamente. Lógico que no fundo a psicologia explica, né? A gente acaba procurando, Sim. né? Você não tá aí à toa, o Lucas não tá ali à toa, eu não tô aqui à toa. A gente exatamente. A gente se conecta, né? É verdade. Nossa, que lindo! Gente, assim, de verdade, eu acho que com a Tassiana tinha que ser uma temporada só com ela. Eu tenho certeza que ainda tem muita coisa aí pra gente conversar, a gente ainda vai ter outras oportunidades da gente se encontrar, de você usar a sua história, a sua jornada, toda a sua experiência para poder ensinar um pouquinho, né, para as pessoas. Parabéns! De verdade, sim, te admiro muito como mulher, como mãe, como profissional, como tudo. Porque, assim, você usou toda a sua história para te impulsionar, né? E fazer coisas grandiosas, que é o que você vem fazendo. Né? Hora nenhuma, lógico, igual você falou, né? Você teve todo o processo natural, né? Você se permitiu também viver aqueles momentos que você tinha que viver, mas hora nenhuma, igual você falou, né, não tinha escolha, né, e você se agarrou a isso. Então, de verdade, assim, ó, parabéns mesmo, por tudo que você tem feito com a sua história, porque a sua história ajuda um monte de gente, eu tenho certeza. Eu vou fechar falando o seguinte, tudo bem que a gente tem, eu também tenho muita admiração por tudo que eu consegui conquistar, superar. Claro. Acho que é resiliência demais, muito. Assim. Mas Tassiana também tem um lado dela desequilibrado, o lado dela foda-se, o lado dela, sabe, assim, porque não foi sendo só na luta, né? Tem hora que você fala, gente... Surta! Exatamente, um surtinho de vez em quando, dia sim, às vezes o outro, sabe? Faz parte para se manter. A gente começou a morar junto, né? Aí um dia eu surtei. Eu falei, amor, acho que essa parte você não esperava, não. Mas eu gosto de falar isso. Você falou, isso foi ótimo. Não, eu quis, porque na hora que você falou, te admiro, eu fiquei pensando, não, mas peraí. Eu acho que o último surto foi domingo, sábado, sabe? Assim. Não, porque assim, eu te admiro porque apesar disso, igual, você se permite, né? Mas você respirou, surtou, passou, né? Então agora bola pra frente, né? E a gente tem que entender, respeitar e dar o direito. Se dar o direito, e eu acho que é por isso que eu acho que se cada um, né, a pessoa que for ouvir falar assim, ufa, porque eu dou minha surtada, eu dou minha desequilibrada, ok, né? Depois o negócio é depois você seguir. Isso. Não é porque, ainda mais, assim, existe uma cobrança mesmo, né? Com algumas profissões que envolve, às vezes, o desenvolvimento humano, né? Pessoal, o autoconhecimento. E aí as pessoas acham, porque, por exemplo, eu já ouvi isso, das pessoas, de me ver triste e falar assim, nossa, mas você não trabalha com treinamento de liderança? Mas você não trabalha com terapia? Né? E aí parece que a gente não tem o direito de sentir uma emoção básica, né? Que é, às vezes, uma raiva, uma tristeza. E tá tudo certo, né, gente? Nós somos o quê? Seres humanos e a vida acontece para todo mundo, né? Então, assim, muito obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Até o próximo. Tô muito feliz com esse bate-papo, com tudo que tá acontecendo. Beijo.